Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Provérbios capítulo 16, versículos do 16 ao 33. Para quem se sente meio perdido, né? Perguntando para Deus: o que eu devo fazer, Senhor? Por onde eu devo ir? Essa palavra, difícil ela não responder. Então, vamos voltar, não só os nossos olhos, mas o nosso coração para ela. Às vezes a gente está já na dinâmica do dia, né? Cercado de muitas distrações, muitas coisas por fazer, e às vezes a gente corre o risco de deixar escapar a graça de Deus. Então, tem pessoas que não podem parar as atividades que estão fazendo, mas ouça com o coração, né? Ponha o seu coração naquilo que você vai ouvir, porque a palavra de Deus tem poder de transformar na sua vida o que você, a custa de tantos esforços, não consegue. Porque a palavra de Deus é graça conferida, é dom de Deus, presente do alto, força para quem não tem força, ânimo que põe de pé os abatidos. A palavra de Deus fortalece o fraco, cura o enfermo na sua fraqueza. A palavra de Deus é remédio para as nossas doenças. Então, vamos permitir que ela entre no nosso coração, ouvir com os ouvidos da alma, ouvir com os ouvidos do coração. Inclusive, peço isso a Jesus: Senhor Jesus, põe tuas mãos chagadas, ensanguentadas sobre os nossos ouvidos, os verdadeiros ouvidos, aqueles que verdadeiramente escutam, Senhor, para que o inimigo não tenha condições de fazer conosco como com a semente caída à beira do caminho, que os pássaros pegaram a semente e comeram e levaram, e assim ela não produziu fruto algum. Não, Senhor, que a tua palavra caia na terra boa do meu coração, para produzir fruto de vida nova em mim. Amém. Provérbios capítulo 16, versículos do 16 ao 33. Assim nos diz a palavra de Deus: quão melhor é possuir a sabedoria do que o ouro, e adquirir a prudência mais precioso do que a prata. A vereda dos justos, o caminho dos justos é afastar-se do mal. A vereda dos justos é afastar-se do mal. O caminho dos justos é afastar-se do mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. A soberba precede o abatimento. Antes da queda, a arrogância. É melhor humilhar-se com os humildes do que dividir despojos com os soberbos. O instruído na palavra encontrará a felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Quem é sábio de coração será chamado prudente. Palavras suaves aumentam a instrução. O saber é fonte de vida para quem o possui. Para os insensatos, a sua própria insensatez é seu castigo. O coração do sábio ensina a sua boca, e a seus lábios acrescenta a instrução. Palavras gentis são um favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo.
Há caminhos que parecem retos, mas seu termo conduz à morte. Quem trabalha, trabalha para si, porque a necessidade de comer o impele. O ímpio desenterra o mal, nos seus lábios há como um fogo ardente. O perverso atiça encrencas, o boateiro separa membros de uma família. O iníquo seduz seu companheiro e o atrai para um caminho pernicioso. Quem num piscar de olhos trama perversidades, num aperto dos lábios já executa o mal. Cabelos brancos são coroa de honra, a qual se encontra nos caminhos da justiça. E guarde bem esse versículo agora. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. Os dados são lançados na mesa, mas quem os mistura é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Os dados são lançados na mesa, mas quem os mistura é o Senhor. Em outras palavras, a gente joga com as possibilidades, né? Tem tantas possibilidades na nossa vida. Hoje, quando a gente sai de casa, tanta coisa pode acontecer conosco, tanto de bom quanto de ruim, não é? Nós lançamos as possibilidades, mas é Deus quem determina o caminho. É a divina providência em sua bondade quem governa todas as coisas. Bendito seja Deus por a sua palavra que vem nos instruir nesta manhã. E eu retomo aqui alguns desses versículos que eu até marquei na minha Bíblia. O caminho dos justos é afastar-se do mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. O instruído na palavra encontrará felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Para os insensatos, sua própria insensatez é seu castigo. Há caminhos que parecem retos, mas o seu termo conduz à morte. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. Foram os trechinhos que eu fui marcando, porque falaram fundo ao meu coração. Faça você isso também, à medida em que você for lendo a palavra de Deus. Sempre marque aquilo que mais chamou a sua atenção, porque com certeza tem algo de Deus ali para você. E como eu punha essa questão antes de nós lermos esta palavra, né, muitas vezes nós nos perguntamos, o que eu devo fazer? Por onde que eu devo ir? E a palavra de Deus me responde. Você quer saber por onde andar? Você quer saber o que fazer? Você espera de Deus essa resposta de por onde você deve ir? O caminho de quem é de Deus é afastar-se do mal. Aí está a sua resposta. O resto é consequência. A sua parte, você que caminha com o Senhor. Você que quer Deus em sua vida. Você que quer viver como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Há uma orientação clara para mim e para você nesta palavra. O que o Senhor pede de nós é que nós nos afastemos do mal. Não foi o que nós lemos de São João da Cruz? Que Deus espera de nós, não é? Deus quer mais de ti um mínimo de obediência e docilidade que todas as ações que realizas por Ele.
mais do que um monte de coisas que você faça para Deus, o Senhor quer de mim e de você um pouco mais de obediência e docilidade. E qual é o pedido de Deus? A orientação de Deus e a ordem do Senhor para nós nesta manhã: afastarmos-nos do mal. Porque o caminho dos justos é afastar-se do mal. E o caminho do homem bom é a bondade. Você é uma pessoa de Deus. Existe bondade em você. Existe bondade em nós. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar que nós fomos feitos à imagem e semelhança da bondade? Não convém que nós venhamos a dar frutos de maldade. Porque cada um age conforme o seu pai. Cada filho puxa pelo pai. Se eu sou filho de Deus, é preciso que se manifestem em mim as obras de Deus. E o nosso Deus é bom, meus irmãos. O caminho do homem bom é a bondade. E aí esta palavra, ela vai distinguindo a pessoa boa da pessoa perversa, do que anda nas trevas, do que anda na luz. A palavra de Deus vai fazendo esse paralelo para a gente entender com clareza que não vale a pena caminhar pelo mal. E diz lá, não é? A pessoa que se considera mais que as outras vai cair no abatimento e na tristeza. Márcio, onde é que você leu isso? Versículo 18. A soberba precede o abatimento. E antes da queda, a arrogância. É uma tentação a gente pensar que a pessoa arrogante é uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Mentira. Porque a verdadeira autoestima é humilde. A humildade nos dá uma autoestima verdadeira. Ontem o professor Felipe Aquino ensinava isso para nós de uma forma magistral, não é? Que a humildade é um caminho de conhecimento perfeito, que a humildade é o reconhecimento da verdade. A humildade é o apontamento da verdade, inclusive das coisas boas que nós fazemos. Então, uma pessoa humilde, ela não fica fingindo uma piedade que ela não tem. Uma pessoa humilde, quando faz uma coisa boa, ela reconhece e diz: realmente foi muito bom o que eu fiz. Que bonito o trabalho das minhas mãos. Realmente foi uma coisa muito boa. E por que o humilde faz esse reconhecimento? O professor ainda falava isso, baseado na Sagrada Escritura. São Paulo diz: o que foi que você tem que você não recebeu de Deus? E se tudo que você tem, você recebeu das mãos de Deus, ser arrogante por quê? Ficar se vangloriando por quê? Você vai então roubar a glória de Deus para você, é isso? Porque se tudo que você tem de bom na sua vida foi de Deus, que você recebeu, não deve ter outra coisa no nosso coração senão gratidão. Então, a humildade, ela produz autoestima verdadeira. E a arrogância é fruto da falsa autoestima. Na verdade, todo arrogante esconde um complexo de inferioridade. E a palavra de Deus nos diz que tem consequências para a arrogância. A soberba vem logo antes do abatimento. A pessoa que se acha demais vai ficar deprimida. Quem coloca-se muito acima do que se é, vai se esgotar. É muito interessante isso, gente. Até o esporte nos mostra isso. Me lembro de uma vez eu competia e eu corria essas corridas de meio fundo. Corria bem, ganhei medalha de 3.000 metros, de 8.000 metros, de 16.000.
Todos esses percursos aí, eu ia bem, sabe? E eu me lembro de uma vez que nem era um percurso difícil para mim. Mas eu resolvi colar com uma pessoa que tinha um potencial muito mais desenvolvido que o meu. Era uma corrida de 8.000 metros, de 8 quilômetros, pelas ruazinhas planas de Barbacena, sabe? Já foi em Barbacena, né, Sapo? Ô, paralelepípedo, minha filha, é difícil você achar uma reta em Barbacena. Só morro, 8 quilômetros ali. E eu resolvi colar com um rapaz que corria bem, né? Ele corria muito mais do que eu? Não, ele corria um pouco mais do que eu, só que esse pouco faz muita diferença. E por eu ter colocado uma meta acima da minha capacidade naquele momento, eu me esgotei. E mal consegui terminar um percurso que era moleza para mim. Porque eu estava acostumado a treinar 20 quilômetros toda semana. 20 quilômetros era corridinha de sexta-feira, antes de entrar no fim de semana. Então, isso aí era arroz com feijão para nós. Só que o que eu fiz? Fui arrogante. Coloquei como meta para mim algo que estava além da minha possibilidade naquele momento. Me queimei. Não consegui, quase não dei conta de terminar o percurso. E aquele desejo, né, de ir para além das minhas possibilidades quase que virou um vexame. Eu não ia nem terminar a trajetória. E a palavra de Deus nos diz isso aqui com clareza. Olha, a soberba, quando você se sente muito super, logo em seguida você é abatido. Vai ser abatido. Não é? Porque a gente se esgota pela soberba, gente. Ela nos coloca num lugar que a gente não dá conta de sustentar. A pessoa soberba não tem sossego. Ela tem que ficar cuidando da autoimagem dela o tempo inteiro. Primeiro, porque ela exagerou na autoimagem. E segundo, agora ela tem que manter para os outros o que ela propôs, porque ela é soberba. Você acha que ela vai topar a humilhação de ter que voltar atrás? Aí a palavra de Deus nos diz, qual é a consequência disso? O abatimento, vai ficar abatida, vai ficar deprimida porque não deu conta daquilo que se propôs. Em vez de reconhecer a sua própria realidade, fica ali, olha, investindo numa realidade que não é a sua. E continua a palavra de Deus nos dizendo, antes da queda vem a arrogância. Todo arrogante vai cair. Então nós temos que pedir a Deus a graça de ter um coração humilde, de reconhecer as nossas capacidades, nem para mais, nem para menos, porque só quando eu reconheço a minha própria capacidade é que eu sou capaz de melhorar. Eu nunca vou melhorar se a minha meta, se a minha mira não estiver em mim, estiver nos outros. Porque eu não tenho noção da minha medida. Então a humildade, primeiro, me faz entender quem eu sou, faz eu reconhecer os meus limites. Somente reconhecendo os meus limites é que eu posso superá-los, um pouquinho de cada vez, todos os dias um pouquinho. Humildade, como remédio para a soberba. Humildade como remédio para a arrogância, porque a humildade vai me preservar da queda e do abatimento. É melhor humilhar-se com os humildes do que dividir despojos com os soberbos. O instruído na palavra encontrará felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Feliz aquele que espera em Deus. Mais do que esperar em si mesmo, esperar no Senhor. O que faz o arrogante? Ele põe todas as esperanças nele mesmo. Ele aposta em si próprio todas as fichas. E mais uma vez aqui, nas palavras que ontem à noite nós escutamos, muitas pessoas naufragam na fé, porque a medida da fé delas são elas mesmas, não a igreja.
Rodrigo. Professor Felipe, ele lembrava isso para nós. Jesus garantiu infalibilidade para a igreja. Não para você, Márcio. Não para você, Paula. Não para você. A igreja é infalível. Contra ela, as portas do inferno não prevalecerão. Isso é dado a ela, mas não a uma pessoa isolada, sozinha, descontextualizada. E muitas vezes ele dizia, repito aqui as palavras do professor, a pessoa cai em depressão, porque em vez de confiar em Deus, ou em vez de viver essa fé junto com a igreja, ela se baseia apenas na sua própria fé, minúscula, pequenininha. Não é? Se a gente pelo menos reconhecesse, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque a minha fé é pequena. E Jesus nos responde de muitas maneiras na sua palavra. Então una a sua fé à fé da igreja. Não é? A maldade, gente, ela bate primeiro o coração de quem ela sai. Sabe, muitas vezes a gente pensa que a vítima da maldade é a pessoa para quem a maldade se destina. Mas a primeira pessoa e a mais prejudicada é aquela de onde a maldade saiu. Então, a maldade, seja a arrogância, seja a soberba, seja o que for, a primeira pessoa que a maldade abate é aquela que tem o coração de onde ela saiu. A maldade não sai de dentro de uma pessoa. Falando em partidas, né? Vou dar a partida nessa corrida, já que a gente estava falando de corrida. Não é? Ele partiu agora, tem 2, 3 minutos. Usando esse exemplo, eu digo a você, a maldade não parte sem partir a alma de quem a pratica. A maldade não parte de um coração sem antes partir o coração de onde ela partiu. Ela tem essa propriedade de destruir. E sabe qual é o fruto da maldade? Tristeza. Se você quiser ser uma pessoa triste, seja primeiro uma pessoa ruim. Não é? Aqui está o segredo para você ser infeliz. Aqui está o segredo para você ser triste. É ser uma pessoa ruim. É colocar a sua esperança na maldade que faz. É achar que você vai conseguir sucesso na vida em cima de pecado, em cima de erro. Esse é o segredo para a infelicidade. Você colocar a sua esperança não só no que não é de Deus, mas inclusive naquilo que é contra Deus. Esse é o segredo para você ter sucesso em ser infeliz. Você vai ser infeliz assim, disparado na frente. Vai ganhar assim a léguas de distância do segundo colocado. Agora, se você quer ser feliz, que diz a palavra de Deus, quem espera no Senhor, esse é feliz. Agora, e a arrogância? E o arrogante? A arrogância leva à queda. Por que a arrogância derruba a pessoa? Porque o arrogante não vê nada na frente dele além dele mesmo. A pessoa arrogante só vê a si própria, gente. Como é que você pode ver o caminho se tiver alguma pessoa na sua frente, bloqueando a sua visão? Sabe, o pior é que o arrogante, diferente de alguém que tem outra pessoa na sua frente, porque outra pessoa de vez em quando vai para um lado, vai para o outro, desvia um pouquinho, né? Você tem pelo menos uma perspectivazinha. O arrogante não, ele tem ele colado na sua testa, sempre de frente dos seus olhos, então ele fica ofuscado, de modo que ele se torna uma presa fácil de qualquer armadilha. Veja, se você tiver algo colado no seu rosto, você vai cair em qualquer armadilha, em armadilha que criança, inclusive, evitaria. Onde uma criança não cairia, você adulto, experiente, vai cair se você for uma pessoa arrogante. Porque uma pessoa arrogante não é uma pessoa assim, iluminada. Não, eu vou dar um exemplo para você. Experimenta sair no meio do mato
numa noite de lua nova. Noite de lua nova, que é aquela que fica toda escura no céu. Você não aparece. A lua nova você não vê. Ela está toda escura. Noite de lua nova, entra você numa mata fechada, com uma velazinha acesa. Aí você vai ver que uma vela não ilumina nada. Aquela luz é muito fraquinha para aquela escuridão. E você não sabe se ela mais ajuda ou atrapalha. Porque você carregar a vela diante dos seus olhos cega você. Você já ficou muito tempo olhando para um foco de luz? Se você ficar olhando muito tempo para uma luz, na hora que você tira os olhos dela, você não enxerga direito. Fica uma sombra na sua frente, não é assim? Quando a gente é arrogante, quando a gente é soberbo, é como se nós carregássemos essa luzinha fraca que todos nós temos sempre diante dos nossos olhos. Só que em vez de iluminar, ela mais cega a gente do que ilumina. Lembro de uma vez que nós fomos em missão, lá para Rio Claro, subimos os altos dos montes, e foi conosco um irmão nosso de comunidade. E aí ele foi tomar banho, lá não tinha luz elétrica, levou uma velhinha com ele. E o banheiro era fora da casa, e ele veio todo faceiro, com aquela velhinha diante dos olhos. Gente, quando ele entrou pela cozinha, rumo ao quarto, com a toalhinha amarrada na cintura, no meio do caminho tinha um toco. Tinha um toco no meio do caminho. E a gente jurava que ele estava vendo o toco. Mas ele deu-lhe uma joelhada naquele toco. Que eu vou te dizer, o toco que eu digo era um tronco de árvore que eles tinham cortado para fazer banco. Mas ele deu-lhe uma joelhada naquele toco que quase foi para o chão, com ele para um lado e toalhinha para o outro. Não é? A gente não sabia se acudia ou se ria, porque a cena foi uma cena patética. Foi cegado pela luz que ele carregava. Depois eu fui lá acudir, conversar com ele. Falei, você não vê o toco? Rapaz, devia ter apagado essa vela antes de entrar dentro de casa. Devia ter apagado aquela vela antes de entrar dentro de casa. Veja, quando nós queremos ser a luz de nós mesmos, nós caímos nas armadilhas mais tolas. Você já viu como gente esperta, inteligente, cai nas propostas mais imbecis? Cai na lábia de estelionatário? Porque se acha esperto demais, porque acha que vai lucrar com o erro. Aí vem aquela proposta imperdível. Você nunca ouviu falar que quanto a esmola é demais, o santo desconfia? Não é? E quanta gente inteligente, instruída, gente, cai nas malhas de estelionatário. Por quê? Porque a pessoa acha que ela é mais esperta que todo mundo, que ela vai se dar bem numa situação ali de fácil obtenção de lucros indevidos, acaba caindo naquilo que uma criança não cairia. Por isso, é melhor você sofrer com os bons do que você celebrar a vitória com quem vence pelo mal. Por isso é melhor a humildade, a modéstia, numa vida concreta, do que a ganância, a soberba, a arrogância, numa vida de falsas facilidades, de falsas riquezas. É melhor você sofrer com os bons do que você celebrar a vitória com quem vence pelo mal. Eu te digo que essa palavra já me livrou de cada enrascada, já me livrou de cada mentira, já me livrou de cada armadilha. Quantas vezes eu fui tentado, porque tentado a gente é, por propostas de facilidade, mas você firma o seu coração naquilo que é certo. Você abre mão daquele bem aparente. E depois, meu amigo, você colhe lá na frente os frutos da sua escolha pelo bem. Olha o que essa palavra diz: há caminhos que parecem retos, mas o seu termo conduz à morte. Tem gente que às vezes chega para você com uma proposta que parece boa, mas aquela proposta só tem um objetivo: ferrar você. Mas quando o seu coração está em Deus e não na busca da obtenção de vantagens
ilícitas, desonestas, rápidas e fáceis, você se livra dessas armadilhas. É preciso ser bom, gente. A bondade nos preserva do mal. A bondade é um escudo que impede que o mal nos atinja. Primeiro, nos imuniza por dentro. Porque se eu sou bom, a maldade vai ter muita dificuldade de sair de mim. E se eu sou bom, a maldade que vem de fora bate em mim e desvia. Eu me torno refratário às maldades alheias. Aí a palavra de Deus lá no versículo 24 diz isso pra gente. Palavras gentis, porque a bondade também passa pelas palavras. Palavras gentis são um favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Bondade nos pensamentos, bondade nos sentimentos, bondade nas atitudes, mas bondade também nas nossas palavras. Palavras gentis são doces e saudáveis. É o que essa palavra está falando para nós. Palavras gentis são um favo de mel, são doçura para a alma e traz saúde para o corpo. Ou seja, quando você é uma pessoa que faz o bem por meio de palavras, você agrada a quem está junto de você. Mas não se trata apenas de agradar. Se trata concretamente de fazer o bem por meio de palavras. Porque por vezes uma palavra livra uma pessoa do suicídio. Uma palavra desanima a pessoa de tomar uma decisão errada. Às vezes, uma palavra boa cura uma ferida que a pessoa carregava há muitos anos. Verdade. E por vezes, a diferença entre fazer as pazes e aprofundar uma inimizade está numa palavra que a gente ouve ou numa palavra que a gente diz. Às vezes aquela palavra que você diz é uma ducha de água fria na vingança que a pessoa ia praticar. Ou às vezes a palavra que você diz é um balde de gasolina num fogo que já estava bem aceso. Palavras não são simplesmente palavras. Elas têm força de produzir o bem e de produzir o mal. Uma palavra boa conforta, consola e é capaz de curar muitos males. Por isso, na casa da gente, na família da gente, nós temos que ser treinados em ter palavras boas. Palavra boa para sua esposa, meu irmão. Uma palavra de reconhecimento, uma palavra de gratidão, uma palavra de elogio, uma palavra de declaração de amor, todos os dias. Por que não todos os dias? Vai cair num lugar comum? Você não sabe quantos dias mais você tem para declarar o seu amor por ela. Quantas pessoas partiram sem esperar, que sentiram que foram antes do tempo. Só Deus sabe quanto tempo a gente tem aí pela frente. Os dados são lançados na mesa, mas quem os mistura é o Senhor. Nós estamos aí. Mas eu e você não sabemos por quanto tempo. Palavras boas porque podem ser as últimas. Se nós tivéssemos clareza disso, nós nunca deixaríamos um filho nosso sair de casa levando no coração dele as piores palavras que ele escutou naquele dia. Você já imaginou o seu remorso? Se essa pessoa morre, tendo escutado de você só desaforo, só coisa ruim. Às vezes você despediu aquela pessoa com uma tristeza na alma por aquilo que ela escutou de você. Palavras boas. Porque se Deus o livre acontecer algo assim, você vai poder dizer: a última coisa que eu disse era o que eu mais queria ter dito, que eu o amava, que eu o abençoava, que eu queria bem. Nunca perca a oportunidade de abençoar as pessoas que você ama, de abraçá-las, de beijá-las, de dizer para elas o que você de verdade sente em relação a elas. Às vezes você vai dizer com palavras faladas e às vezes você vai dizer com palavras silenciosas, com um sorriso, com um olhar. Uma comidinha.
com uma comidinha gostosa, com um abraço apertado, com um gesto de carinho. Se você não sabe, isso eu também falo. Agora, o que a maldade faz? A palavra de Deus nos diz. A maldade, ela disfarça o mal de bem para levar à morte. Está escrito aqui, ó. Há caminhos que parecem retos, mas se você chegar no fim dele, você está morto. É isso que está dizendo. Mas o seu termo, o que é você chegar a termo? Ao cumprimento, no final. Há caminho que parece reto, mas se você percorrer ele até o fim, você está morto. Porque o que a maldade faz? Disfarça o mal de bem para levar à morte. Por isso que Jesus diz que o demônio é mentiroso e assassino, porque ele mente disfarçando o mal de bem com uma única finalidade: acabar com a sua vida. Tirar a sua vida interior, tirar a sua fé, tirar o seu desejo de viver. Ele mata a gente por dentro, depois tirar a vida por fora fica fácil. O que a maldade faz? A maldade leva uma pessoa, se tem que trabalhar, ela trabalhar por obrigação. E só para atender os fins egoístas dela. Por isso que uma pessoa má é infeliz até no trabalho, porque só trabalha porque é obrigado. Gente, é triste quando você vê uma pessoa que não quer trabalho, só quer emprego. Ela só quer um lugar onde se pendurar. Ela é ótima até ser contratada. Depois que ela é contratada, ela convence você de que encosto existe. Vira um encosto. Não sai mais dali. Sabe? E um encostado, não faz o que precisa fazer. Meu salário já está garantido. Sabe o que isso tem nome? Maldade. Se trabalha, trabalha por obrigação e por fins egoístas. A maldade, ela desenterra o mal que já estava esquecido. A palavra diz isso aqui para nós, não é? O ímpio desenterra o mal. O negócio já estava esquecido, a ferida já estava curando. Vai lá o infeliz desenterrar aquilo que já estava no passado. Vai contar para outros que não sabiam. Vai lembrar quem já sofreu demais com isso. Ele desenterra o mal que estava esquecido, atiça encrencas, separa gente que se ama, separa a família, tira do bom caminho quem está certo. Mas a palavra de Deus nos garante que ser mal é uma desvantagem. Ser mal é mal, principalmente para quem é mal. E aí o Senhor nos diz: vale mais o paciente do que o valente. Não é à toa, gente, que também aquela pessoa que está no leito do hospital sendo tratada pelos médicos é chamada de paciente. Porque o paciente sofre. Tem que ter paciência. Ter paciência é um sofrimento. Nunca ouvi uma pessoa dizer assim: gente, o meu prazer é ser paciente. É uma delícia ser paciente. Essa pessoa não é paciente, ela é outra coisa, mas paciente ela não é. Porque a paciência é custosa, é exigente, requer dedicação, implica um certo sofrimento. Por isso que aquele que está tratando a doença é chamado paciente. Porque ele sofre enquanto aguarda a cura. E a palavra de Deus nos diz: vale mais o paciente do que o valente. Vale mais a pessoa humilde que faz as coisas de forma correta, no tempo certo, com bondade, do que aquela pessoa que quer resolver a vida na peitada. Quem se domina é melhor do que alguém que acumula vitórias. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A bondade é necessária nos relacionamentos humanos. E a pessoa que não é bondosa não está cumprindo a sua principal obrigação na sua vida. Ser bom é um dever que eu tenho. A gente nunca deveria se sentir assim, cheio de si, por alguém ter nos elogiado por sermos bons. Porque isso é dívida, nós devemos isso para as pessoas. Eu devo a você a minha bondade. Porque o amor é bondoso.
Eu devo, inclusive, aquelas pessoas que eu não conheço, eu devo a essas pessoas o meu amor. E é preciso respeitar toda e qualquer pessoa, por mais perdida, por mais errada que essa pessoa seja, eu preciso respeitá-la. Eu preciso ter atitudes de bondade com ela. Nós temos que lembrar, gente, que Deus ama essa pessoa, que Deus luta para salvar esta pessoa. Por isso, ainda que você não goste, ainda que você tenha essa pessoa na lista dos seus adversários, dos seus inimigos, reze por ela. Queira o bem dela, queira a salvação desta pessoa, porque Deus a ama e Deus luta para salvá-la. O que você diria de um amigo seu que deseja com todas as forças a destruição de um filho seu? Você chamaria essa pessoa de sua amiga? Essa pessoa estaria nas suas boas graças? Como é que nós queremos estar nas boas graças de Deus se nós fazemos de tudo para destruir um filho que Ele ama e quer salvar? Gente, tem muitos filhos perdidos que dá um nó na gente, no estômago da gente, só da gente ter a pessoa perto. A gente não quer aquela pessoa na nossa vida. Ela é perigosa. Ela faz muita coisa errada. Mas nunca se esqueça que tem um pai e uma mãe que a ama e quer salvá-la. E pense, podia ser seu filho, podia ser sua filha. Então, quando você for tentado pelo inimigo a odiar essa pessoa, lembre-se disso e reze por ela, porque esta pessoa é alguém de quem Deus não desistiu. Então nós não podemos ser cruéis de coração com as pessoas que afundaram no pecado, porque elas são as mais necessitadas de socorro. Ao contrário, nós devemos ajudar essas pessoas como nós gostaríamos de ser ajudados se nós estivéssemos no lugar dela. Então, cito aqui rapidamente para você 5 regrinhas para a gente ser bom. 5 regrinhas de bondade. Primeira, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o bem que você faz logo é um bem em dobro. É bem porque é bem e é bem porque você fez logo. Segundo, não force outra pessoa a fazer por você ou com você o que você pode fazer sozinho. Não sobrecarregue as pessoas com os fardos que são seus. Se você pode fazer, faça. É uma questão de bondade. Não fica lerdando para os outros terem que te ajudar. Terceiro, o orgulho custa mais do que tudo o que é necessário, como comida, bebida, abrigo, roupas. Se você for uma pessoa orgulhosa, você vai pagar um preço alto demais. Não seja orgulhoso. Seja humilde, porque o orgulho pode custar a sua vida. Quarto, nós sofremos muito pensando no que poderia ter acontecido, mas não em função do fato do que de verdade aconteceu. Às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa por causa do que ela fez, do que poderia ter acontecido em função daquilo que ela realizou. Mas não aconteceu, homem. Sofre por antecedência. Você sofre com algo que não aconteceu. Nós sofremos muito pensando no que poderia ter acontecido, mas não em função do que de fato aconteceu. E por último, se você ficar zangado, arrume um jeito de você se acalmar antes de você dizer seja o que for. Beba água, vai dar uma volta, pede para alguém soprar na sua testa, não sei o que você precisa fazer para você se acalmar, mas se acalme antes de falar. Porque muitos relacionamentos maravilhosos terminaram depois de uma palavra maldita. Então se acalme, porque é melhor o paciente que o valente. Quem é você na sua casa? O paciente ou o valente? Se você é o valente, vou lhe dizer, vale mais ser paciente. Amém. Nós possamos ter essa graça.